Boa noite a todos, paz seja convosco, amém? É uma alegria estar aqui, pastor, muito obrigado pela oportunidade, agradeço a Deus por estar nesse altar onde, por muitos anos da minha vida, eu aprendi muito e aprendo até hoje. Vi a pastor Osaide, na presença do Espírito Santo, fazer proezas nesse lugar, em nome de Jesus. E eu estou aqui para servir nessa casa, e Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu compartilhei com o pastor esses dias, e ele disse: você precisa falar essa palavra. Então eu estou aqui em nome de Jesus para trazer aquilo que Deus tem para você nessa noite. O tema da palavra é a guerra pelos poços. E antes de você se assentar, eu quero que você, por favor, abra sua Bíblia no livro dos Juízes, capítulo 5, a partir do verso 6. E o texto diz assim, livro de Juízes, capítulo 5, a partir do verso 6. Estou ouvindo o barulho das folhas ainda, então vou esperar que vocês abram. O texto diz assim, nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas. Os que viajavam seguiam caminhos tortuosos. Já tinham desistido os camponeses de Israel. Já tinham desistido. Até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe em Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas, e não se via um só escudo ou lança entre 40.000 de Israel. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem o Senhor, vocês que cavalgam em brancos jumentos, assentam-se em ricos tapetes, que caminham pela estrada. Considerem, mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros. Recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Eu me escondo atrás de Ti, para que a Tua presença e o Teu poder se manifeste nesse lugar, em nome de Jesus. Nós Te agradecemos, Pai. Amém. Tome o seu lugar e, tomando o seu lugar, se apresente para essa pessoa que está aí do seu lado. Nós não podemos fazer cumprimentos mais calorosos, mas fala para ela que é um prazer estar do lado dela, servindo o Senhor nesta noite, ouvindo da palavra. Eu quero trazer para você nessa noite um pouco do contexto que Israel estava vivendo nos dias de Sangar, nos dias de Jael. A situação de Israel nesse capítulo 5, e na verdade tudo acontece no capítulo 4, e depois Débora, ela está só exclamando tudo aquilo que tinha acontecido. Israel estava numa miséria e numa situação muito difícil. Israel tinha perdido a visão em Deus. Israel tinha perdido a noção que o Senhor podia cuidar e o Senhor podia trazer prosperidade para o povo. Eles começaram a seguir outros deuses, levantar ofertas a outros deuses, e eles não tinham mais um líder que apontasse e protegesse a visão de Deus para aquele povo, e eles estavam perdidos. Diz a palavra do Senhor que as estradas de Israel estavam tomadas por ladrões, salteadores. O povo não podia andar mais por estradas comuns, porque eles eram assaltados, e os cananeus, liderados por Jabim, eles eram homens ferozes, e
estupravam as filhas do povo de Israel. Císera, o comandante do exército dos cananeus, era um homem muito cruel, muito rude, e o povo sofria na mão daquele homem. Israel não tinha mais defesa. O texto diz que as espadas, as lanças, os escudos dos soldados de Israel tinham acabado. Israel estava sem defesa. Os poços, as fontes, as nascentes de água de Israel, os poços estavam entulhados. Israel estava numa miséria, num opróbrio, e Israel também estava passando necessidades de fome e sede. E essa passagem, ela pode retratar uma geração do povo de Deus que trilhou um caminho errado. Pessoas comuns que fizeram escolhas ruins, e por esse motivo, viraram alvo dos seus inimigos. Uma situação de miséria, de pobreza. E talvez nessa noite, esse seja o retrato de muitas pessoas que nós conhecemos, ou até de algumas pessoas que estão aqui nesta noite. Perderam o Senhor de vista, perderam a voz do Senhor e já não conseguem mais ouvir a voz do Senhor. Os poços da sua vida talvez esteja entulhado, a situação está difícil. Talvez você está passando por um dos problemas mais difíceis da sua vida, seja uma enfermidade na sua casa, seja um problema financeiro por causa da situação que nós vivemos. Mas eu digo para você nessa noite, se você olhar para Jesus nessa noite, se você focar novamente em Jesus, Ele pode mudar a sua vida. Se você deixar a sua vida velha para trás e nessa noite entregar a sua vida para Jesus e falar para Ele: a partir de hoje eu quero que você tome conta da minha vida, toda a situação difícil que talvez você está enfrentando hoje, ela pode mudar, porque Deus demora muito tempo para fazer as coisas de repente. E naquela situação toda que o povo de Israel estava vivendo, Deus levanta uma mulher, uma profetisa em Israel, Débora. E aquela mulher não se conforma com a situação que o povo está vivendo. Deus tem levantado profetas nessa geração que anunciam a palavra do Senhor, que não se conformam com esse mundo, como aquela mulher lá em Israel. Ela não se conformava do povo ser escravizado por aqueles homens, por aquela nação oponente. E aquela mulher se levanta como profetisa, mas também como guerreira. Ela procura os líderes dos exércitos de Israel, e ela vai até Baraque, e ela começa a desentulhar os poços de Israel. Ela começa a levantar um povo, e ela começa a colocar de novo esperança naquele povo que estava desesperançado pela situação. Talvez você chegou nessa noite aqui nesse lugar sem nenhuma esperança. Talvez você chegou com uma notícia muito ruim. Mas eu quero nesta noite ser como Débora na sua vida, e eu quero dizer para você: Deus está conosco, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E diz a palavra do Senhor que ela começa a desentulhar os poços, ela começa a levantar o exército, e quando Císera, o comandante do exército inimigo, fica sabendo que Débora está se movimentando, Císera chama 900 carros de ferro. O povo de Israel não tinha uma espada, uma lança, um escudo, e o inimigo tinha 900 carros de ferro. Um exército muito mais numeroso do que o exército de Israel.
E quando Débora começa a desentulhar os poços, Débora começa a proteger os poços que estavam sendo entulhados pelo inimigo, Débora começa a trazer de novo água para o povo, água para o exército que estava com sede, porque não tinha o que fazer, não tinha bebida, não tinha água para eles. E eles levantam homens para lutar contra o exército de Císera, e eles sobem lá no cume do Monte Tabor. E quando os carros de guerra do exército começam a chegar perto do povo de Israel, porque Éber, marido de Jael, que o texto diz no começo, ele avisa Císera que Débora estava movimentando os soldados. A hora que os soldados inimigos chegam e começam a cercar o povo de Deus, começa a cercar o exército de Deus, Deus começa a agir sobrenaturalmente naquele lugar, e cai uma chuva torrencial naquele cume daquele monte, e os carros começam a ficar atolados, os carros começam a ser inundados de barro, de água, e quando eles menos esperam, o povo de Deus vai e acaba com aquele exército. A hora que eles menos esperam, a vitória vem, e Císera sai correndo. Mas o que eu quero trazer para você nessa noite, uma das coisas importantes que Débora fez, foi desentulhar os poços que estavam entulhados, e começar a proteger os poços, para que os inimigos não tomassem os poços de novo. O tema da palavra é a guerra pelos poços, porque o poço traz vida, o poço é a fonte de subsistência, a água é a fonte de subsistência de um povo. E da mesma forma, existem poços na nossa vida, fontes de água, fontes de vida na nossa vida, que nós precisamos proteger. Existem 3 tipos de poços que eu quero trazer para você nessa noite, que nós precisamos proteger, porque senão nós vamos ficar à mercê do inimigo, nós vamos ficar vulneráveis, porque aonde tem água, tem vida, mas aonde falta água, falta vida. Quando nós vemos as guerras, as grandes guerras que aconteceram no mundo, você vai perceber que todas elas, o exército vitorioso era o exército que tinha fontes de água para alimentar o seu exército. Então a primeira coisa que um grande exército faz, quando ele vai guerrear contra o inimigo, é procurar um lugar onde tem abastecimento de água, para dar água para os seus soldados. Então diga para a pessoa do seu lado aí: água é vida. Proteja o seu poço. Fala para ela: proteja o seu poço nessa noite. E eu quero falar para você de 3 poços nessa noite que você precisa proteger. O primeiro poço que você precisa proteger nessa noite, para que você tenha vida em abundância, é o poço da palavra de Deus. Nós precisamos, o pastor disse que a palavra de Deus só traz verdades, nós precisamos crer que a palavra do Senhor, ela é verdadeira, fiel, e ela vai se cumprir na nossa vida. São mais de 8.000 promessas inerentes a nós nessa palavra, e todas elas têm o sim e o amém de Deus. Eu costumo dizer que na palavra do Senhor eu acredito até na fitinha, porque a palavra do Senhor é a verdade, ela traz verdades que transformam. A Bíblia precisa continuar sendo tão preciosa para você, como em qualquer outra época da sua vida. A Bíblia não precisa de atualização, não. A Bíblia não precisa de correção, não. Sabe por quê? Porque ela ainda hoje testifica no nosso espírito, ela ainda continua separando juntas e medulas, a alma do espírito, e ela discerne todas as coisas. Sabe, irmãos, quando Jesus foi tentado no deserto,
O que trouxe vitória para Jesus lá no deserto, o que trouxe sustento para Jesus no deserto, foi o poço da palavra, porque Jesus usou a palavra contra Satanás. Todas as vezes que o inimigo quiser afrontar você, todas as vezes que o inimigo quiser combater você, sabe o que você faz? Você comece a usar a palavra, porque aí conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uou! Chegou a hora de nós combatermos os nossos inimigos com a palavra. Não é por força e nem por violência, não é pelo nosso braço, não é pelo que nós podemos fazer, mas é pela palavra. Da mesma forma, o segundo poço que nós precisamos proteger, nós estamos em guerra, irmãos. A todo momento o inimigo quer entulhar os nossos poços. A todo momento o inimigo quer nos destruir. E sem alimento nós somos presas fáceis para o inimigo. E o segundo poço, que nesta noite você vai sair daqui protegendo com unhas e dentes esse poço, é o poço da fé. Eu digo para você que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé o pastor Ciro diz que a fé é o portal que nos leva ao sobrenatural de Deus e traz o sobrenatural para o mundo natural. Não existe como nós crermos no milagre, não existe como nós crermos na salvação se não for pela fé. E o inimigo está querendo roubar a sua fé. O inimigo está roubando a fé de muitos cristãos, e os cristãos estão deixando de acreditar no poder de Deus. Eu sempre cito Evangelho de São João, capítulo 11, se eu não estou enganado, verso 40, 45, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, e Jesus fala para Marta assim, ó: Marta, Marta, já te disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Mas para você crer, você precisa ter fé. Para você acreditar no milagre que você precisa levar aqui nessa noite, você precisa desentulhar o poço da fé. Talvez a sua fé acabou. As circunstâncias estão ofuscando tanto a sua fé que você não consegue mais acreditar no milagre. Talvez a situação está tão difícil que você se esqueceu dos benefícios do Senhor, e você não acredita mais que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Mas o salmista escreve: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e nunca se esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é o mesmo ontem. Ele usou aqui o poder dele para livrar o povo de Israel. Ele é o mesmo hoje, e Ele vai fazer isso para você nessa noite. Mas você precisa crer. Cuide do seu poço da fé. O Senhor não se move por necessidade. O nosso Deus não se move por necessidade. O nosso Deus se move por fé. O nosso Deus se move através da sua crença. Se você crê, Ele se move. Se você não crê, Ele não vai se mover. Sabe? Sem fé, você vai viver uma vida ordinária, uma vida mediana, uma vida normal. Sem fé, você vai vir para a igreja o resto da sua vida, achando que aqui é apenas um lugar legal. Sem fé, você vai ver tudo o que está acontecendo aqui, e você vai achar que isso só diz respeito a outra pessoa. Deus está aqui nessa noite, e Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar a sua história, Ele quer curar suas feridas, mas para isso você precisa cuidar do seu poço da fé nessa noite. Deus tem um milagre para você nessa noite. Deus tem a resposta para aquilo que você precisa nessa noite.
Ele é a resposta para tudo aquilo que você tem questionado. Deus está aqui pronto para fazer aquilo que você precisa, mas precisa de um movimento seu, e o movimento é você cuidar do poço da fé. Se a fé é um dom, e a Bíblia fala que nós precisamos procurar com zelo os melhores dons, nessa noite você tem que procurar desentulhar esse poço da fé urgentemente. E o terceiro poço, que eu quero que você nessa noite cuide com muito cuidado desse poço, é o poço do Espírito. Todos os que são guiados pelo Espírito são verdadeiros filhos de Deus. Todos que são cheios do Espírito Santo se movem sobrenaturalmente, naturalmente. Lá em Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, Jesus encontra os discípulos reunidos no mesmo lugar em Jerusalém. E Jesus dá uma dica, Jesus dá uma palavra para aqueles homens. Jesus fala assim para eles: fiquem aqui, até vocês serem revestidos do poder do alto. Fiquem aqui, até que o Espírito Santo seja manifestado em vocês, para que através de vocês, vocês ganhem todas as nações para Jesus. Se você não cuidar do poço do Espírito, se você extinguir o Espírito, você vai morrer espiritualmente falando. Se você não cuidar da sua vida espiritual, a carne vai prevalecer e você vai esfriar. Existe uma briga diária entre carne e espírito a todo momento. Paulo fala: o que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero fazer eu sempre acabo fazendo. Sabe por quê? Porque existe uma briga da carne e do Espírito todos os dias, e se nós não cuidarmos do nosso poço do Espírito, nós vamos viver de forma natural, porque nós vamos viver na carne. Eu convido você nessa noite a se encher do Espírito Santo. Eu convido você nesta noite a começar a falar em línguas estranhas. Eu convido você nesta noite a pedir para que o Espírito Santo te encha de novo, para que rios de água viva comecem a fluir do seu interior. O que eu quero propor para você nessa noite é que você saia do natural e comece a viver o sobrenatural de Deus. O que eu quero que você entenda nessa noite, que o poço da palavra, que o poço da fé e o poço do Espírito é o seu meio de subsistência. Sem eles você vai morrer. Sabe, por muito tempo eu vivi uma vida longe dos caminhos do Senhor, morto espiritualmente falando. Mas um dia eu entreguei minha vida para o Senhor e Ele perdoou os meus pecados, e a partir daquele momento Ele foi me enchendo do Espírito Santo, Ele foi me enchendo do Espírito Santo, Ele foi me enchendo do Espírito Santo, e hoje eu estou aqui para falar para você: vale a pena ser cheio do Espírito Santo. Vale a pena você se mover por fé e não pelo que você vê. Vale a pena você andar em espírito e não cumprir os desejos da carne. Vale a pena você buscar da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Vale a pena. E se você nessa noite está com algum desses poços entulhados, ou talvez todos esses poços entulhados, se o pastor me permitir, eu quero orar por você nessa noite. Deus quer que rios de água viva fluam do seu interior nessa noite.
Deus quer te encher do Espírito Santo nessa noite, para que o sobrenatural volte a acontecer na sua vida, para que você comece a se movimentar pelo Espírito, para que você comece a voltar a ser guiado pelo Espírito, para que você comece a ver de novo as maravilhas do Senhor na sua vida. Feche os olhos, por favor. Se tem alguém nessa noite que se sente com algum desses poços entulhados, que você já não acredita mais, que você já não consegue mais, eu quero orar por você nessa noite. Levante a sua mão aí onde você está, eu quero orar por você. Existem algumas mãos levantadas nessa noite. Deus quer desentulhar o seu poço nessa noite. Deus quer fluir rios de água viva em você nessa noite. Vem, Espírito Santo, e corra rios de água viva de novo nesses poços entulhados, Senhor. E você que está aqui nessa noite, que é cheio do Espírito Santo, comece a falar em línguas estranhas, comece a movimentar o sobrenatural nesse lugar. Espírito Santo, vem sobre essas vidas nesta noite. Vem com o teu Espírito e se mova, Senhor, sobre essas mãos levantadas. Desentule os poços nesta noite, Senhor. Traz de volta, Senhor, a alegria da tua salvação sobre essas vidas. Oh, alaracacei, xelerias, salabalás. Rios de água viva fluam sobre essas vidas em nome de Jesus. Oh, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Desentule os poços nessa noite. Oh, alalabalás. Oh, reriestararalabasuricandalabalás, alalabalás. Oh, aleluia. Oh, ralabacê, xericandalabalás. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 As presas mais procuradas pelo inimigo são as presas doentes. A Bíblia fala que o diabo ele vem como ladrão. E o ladrão, irmãos, ele procura aquilo que está mais fácil. O ladrão procura aquilo que está mais vulnerável. Não deixe mais os seus poços vulneráveis nessa noite. Saia daqui nessa noite protegendo os seus poços. Porque se você não se alimentar, logo você vai ficar doente. Esses poços são o meio pelo qual você vai viver, porque esses poços trazem vida. E se você deixar esses poços voltarem a ser entulhados, muito provavelmente você vai ficar doente de novo, e vai se tornar presa fácil para o inimigo. Que nesta noite, em nome de Jesus, você vá fluindo rios de água viva desse poço. Eu profetizo isso na sua vida, em nome de Jesus, amém e amém. Aplaudam Jesus, Deus abençoe vocês. Glória a Deus.